Bom dia a todos. Eu tenho que agradecer muito o convite. Eu já estive no ano passado na Escola Silva Freire, já estamos em conversações para valorizar o grupo de estudos em neurociência, e eu só peço desculpas àqueles que estavam na minha palestra da Escola Silva Freire, porque vão ouvir a mesma coisa, porque eu quero lhes falar sobre um tema que está sendo o meu foco nesses últimos anos, que eu dou o nome de Ciência para a Educação. É um movimento que está surgindo internacionalmente. Nesse sentido, o Brasil está bem posicionado, são muito poucos países que estão trabalhando com esse viés. A gente está tentando constituir uma rede das redes, como eles estão chamando, Network of Networks, né, em Ciência para a Educação. E então eu queria fazer uma exposição que definisse para vocês, e eu tenho feito isso para gestores, para professores, para o público em geral, porque existe uma compreensão muito ainda incipiente do que isso vem a ser. As pessoas confundem ciência para a educação com ensino de ciências, por exemplo, ou divulgação científica, e o objetivo nosso é um pouco diferente, e é sobre isso que eu queria lhes falar e lhes contar os esforços dessa rede, que já tem atualmente 125 pesquisadores em todo o Brasil, cujo objetivo é fazer pesquisa translacional em educação. Muito bem. Essa pesquisa translacional, ela já tem sido definida há muitas décadas, e isso começou depois da guerra com esse cidadão aqui que chamava-se Vannevar Bush, que era um assessor do presidente Roosevelt. Então, o Roosevelt, quando terminou a guerra, aliás, o Bush foi o responsável pelo projeto Manhattan, que foi um projeto de grande sucesso, infelizmente para fins bélicos, mas que reuniu a nata da física internacional, da física atômica internacional, e resultou, infelizmente, na bomba atômica, mas também no radar, que até hoje é um instrumento absolutamente essencial na navegação aérea, por exemplo. Então, o Bush tinha muita experiência em lidar com a comunidade científica americana, e o Roosevelt chamou o Bush e disse assim: Bush, nós vencemos a guerra, agora nós precisamos vencer a doença. Então, ele convocou o Bush a gerar um relatório para servir de base a uma política norte-americana do que ficou conhecido como pesquisa translacional em saúde. E o que o Bush, a atividade dele, os Estados Unidos são um país muito pragmático, né? Às vezes um pouco diferente de nós aqui no Brasil, porque o relatório que o Bush publicou, que se chamou Ciência à Fronteira Sem Fim, serviu para a criação da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, que é a grande financiadora da pesquisa nos Estados Unidos, e para triplicar o tamanho dos institutos nacionais de saúde daquele país, não é? E o que ele concebeu? Ele concebeu uma sequência que iria da pesquisa básica, passando pela pesquisa aplicada, até a inovação. Do lado de cá estariam os conceitos fundamentais que a pesquisa básica propicia, e do lado de cá a utilidade prática, quer dizer, a utilização social dos conceitos que eram desenvolvidos aqui. Depois disso, esse conceito evoluiu, e hoje em dia ele ficou um pouco mais elaborado. Isso se deveu a esse outro americano chamado Donald Stokes, que escreveu esse livro, que tem tradução para o português, inclusive o Quadrante de Pasteur. E o que o Donald Stokes concebeu é o seguinte: a gente não tem que pensar numa estrutura de pesquisa básica trabalhando enfurnada dentro de laboratórios que ninguém conhece, e depois, numa outra ponta separada, uma empresa que está buscando inovar alguma coisa ou criar alguma alternativa prática para a sociedade. A gente tem que criar um ambiente em que todo mundo trabalhe junto.
em que todos esses diferentes profissionais da ciência trabalhem, e aí o foco seria o que ele chamou pesquisa inspirada pelo uso, e ele deu o nome a esse quadrante de Pasteur. Por que Pasteur? Pasteur foi todo mundo conhece Pasteur, foi um grande biólogo, ele revolucionou a biologia, porque ele enterrou de vez aquela ideia de geração espontânea da vida, não é? E, ao mesmo tempo, ele criou uma técnica que ficou conhecida como pasteurização, e que a gente usa até hoje. Então, Pasteur trabalhou, ele sozinho no laboratório dele, em conceitos básicos e na sua aplicação. E e além do mais, ele foi financiado pelos vinicultores e pelos cervejeiros da França, que estavam muito interessados no método de pasteurização, queriam saber por que os seus produtos estragavam, não é? Muito bem, então esse conceito de pesquisa inspirada pelo uso é o conceito de pesquisa translacional que foi amplamente utilizado na área de saúde no mundo inteiro. Então, ele significa a criação de um ecossistema confluente de disciplinas as mais variadas, que vão da economia e da sociologia até a matemática, tecnologias digitais, atendendo a demandas sociais. Então, a gente cria um ecossistema em que vários profissionais da ciência trabalham com um objetivo social explícito, né? Muito bem, na saúde, isso ficou conhecido como uma pesquisa da bancada à beira do leito, não é? E os atores desse conjunto já são bem conhecidos. As universidades, aqui na bancada, pesquisadores, professores, etc. E do lado de cá, os sistemas de saúde, hospitais, clínicas, os profissionais de saúde, etc., passando pelas empresas, as maiores, aquelas grandonas, Merck, Roche, etc., conhecidas como Big Pharma, mas também aquelas menores, startups, empresas inovadoras iniciadas por jovens, etc., né? Eu trago esse exemplo sempre, é um colega do Rio Grande do Sul, Rafael Resler, ele tem um laboratório na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele gera publicações em conceitos básicos sobre câncer, e ao mesmo tempo ele criou uma pequena empresa, essas são as duas diretoras da empresa, são bastante jovens, são ex-alunas dele, e ele deposita patentes sobre medicamentos voltados para terapias do câncer. Quais foram os resultados de décadas desse tipo de proposição? Esse aqui é o quadro da mortalidade infantil no Brasil, de 1990 até 2012. É uma queda fulminante da mortalidade infantil num país tão desigual como o nosso. Nos outros países do mundo isso aconteceu ainda mais fortemente. Isso aqui é a mesma coisa, só que é a curva de expectativa de vida, né? De 1920, aqui nesse ponto, 35 anos era a expectativa de vida média do brasileiro, até 80 anos, que é o que se espera para 2060. Então, isso aconteceu também nos outros países, e aconteceu também no Brasil, e modificou completamente a pirâmide demográfica. Então, os resultados na área da saúde, dessa perspectiva de gerar um ecossistema, um ambiente integrado de pesquisadores voltados para temas da saúde, deu resultado. Claro que foi um investimento de muitas décadas, sustentado, mas é uma coisa que ninguém questiona. Se vocês forem perguntarem a qualquer pessoa andando na rua se ele acha que a ciência é importante para a medicina, ele vai dizer que sim. Se ele acha que a vacina é importante, ele compreende que a vacina dependeu da ciência, se os medicamentos, as técnicas cirúrgicas e assim por diante. Ninguém questiona. Mas isso não é verdade para a educação. Então, aí é que eu quero pegar o gancho
da pesquisa translacional para a educação. Olha aqui a nossa educação. Isso aqui é o ranking da OCDE, não é? Dos países, 70 e alguma coisa, 70 e tantos países, eu acho, que são ranqueados, todos vocês certamente conhecem, e essa linha preta é a média. E esse emoticon brasileiro aqui está desesperado porque ele não consegue ver o Brasil aí. Então, eu vou ter que ampliar o slide para vocês verem onde que o Brasil está, que vocês já sabem naturalmente. Estamos em 65º lugar no levantamento de 2015 do PISA, na OCDE. Quer dizer, a nossa situação em educação é assim desesperadora. E como é que a gente vai sair desse buraco? É óbvio, não vou aqui me arrogar, ter a arrogância de achar que isso vai depender de nós, brilhantes cientistas, que vamos resolver o problema. De jeito nenhum. Há várias coisas, muitas coisas, vocês sabem melhor do que eu, que dependem de ações que não necessariamente estão vinculadas à ciência. A gente precisa aumentar o salário de professor, a gente precisa melhorar as condições físicas das escolas, a gente precisa talvez evoluir para escolas de turno único, pelo menos em algumas séries. Enfim, é um número muito grande de ações que não dependem da ciência. Todo mundo já sabe, são mais ou menos óbvias. Mas eu vou argumentar com vocês que se a gente tiver ciência, inserir ciência aqui, talvez a nossa capacidade de subir esse ranking no curto prazo, pelo menos para atingir a média da OCDE, seja acelerado. Esse aqui é o quadro das 3 disciplinas que são, das 3 habilidades que são testadas, né, no PISA, né? E isso aqui é a média. Então, isso aqui é o Brasil, na matemática, na leitura e na ciência. Reparem, entre 2000 e 2015, a gente subiu um pouquinho, mas já desceu, ou então oscilou, mas na prática a gente está mais ou menos na mesma em 15 anos. E aqui a média demonstra mais ou menos isso. Aqui os 10 países líderes, aqui a média da OCDE e aqui o Brasil. Uma pequena oscilação, não saímos do lugar em 15 anos. Então a proposta é, será que é possível a gente criar o tal do ecossistema que reúne a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, a inovação, etc., em um grande conjunto, com investimentos, com apoio social, com compreensão de todos os interlocutores, que possa gerar transferir esse dito da bancada à beira do leito, que passaria a ser da bancada à sala de aula? Será que é possível a gente gerar isso e implantar uma política desse tipo para ter resultados em pouco tempo? Então, os atores já existem no Brasil. O Brasil já tem universidades que fazem pesquisa, centros de pesquisa, tem sistemas de pós-graduação. O Brasil tem um sistema educacional organizado, com 1000 deficiências, etc., mas tem escolas de todo tipo, tem a FATEC é um exemplo nesse sentido, né? Uma escola, ou escolas, né? Um sistema bastante especializado, bastante sofisticado, e o Brasil já dispõe disso, né? A mesma coisa, professores, gestores. A gente tem empresas e governos e secretarias organizadas para criar políticas educacionais consistentes, empresas pequenas que estão desenvolvendo produtos voltados para a educação. Então, a gente tem os atores, o que a gente precisa é conectá-los e organizar isso como um sistema. Então, eu vou dar um exemplo de como é que seria, como é que funcionaria isso. Suponha que um governo toma posse, o meu exemplo é lá de trás, não tive tempo ainda de observar ou utilizar exemplos provenientes do atual governo, mas isso aqui foi na época da posse do presidente Michel Temer, em que aqui está o ministro da Educação na época,
E o que eles fizeram? Eles foram contemplar a sala de aula, analisaram os índices educacionais, que o Brasil tem muitos também, que vocês conhecem, e verificaram, por exemplo, que no caso do ensino médio, o Brasil estava se afastando perigosamente do que tinha planejado, do que tinha sido planejado, que é essa linha amarela aqui, não é? Então, o diagnóstico era, está dando errado, a gente precisa intervir de algum modo nesse aspecto, né? E aí o que o governo fez foi lançar uma medida provisória, vocês certamente se lembram, de reforma do ensino médio, não é? Essa medida provisória tinha várias coisas, eram várias medidas em uma só, e um dos aspectos era, eu estou usando apenas como um exemplo, para vocês entenderem o meu ponto, era a retirada da educação física do currículo. A educação física foi retirada do currículo, naquela primeira versão da medida provisória. Depois voltou. Acho que todo mundo reclamou, voltou. Qual o raciocínio dos gestores naquela época? Bom, a educação física é uma coisa muito boa para o corpício, muito boa para a saúde, mas não tem nada a ver com a educação. Então, ela não é crucial, ela não é prioritária. Importante, tudo bem, mas não é prioritária. Esse foi o raciocínio da época, né? E a expectativa seria de que essa medida provisória, sem educação física, mas com outras coisas, etc., depois a gente analisaria em alguns anos depois e talvez veria uma curva como essa, chegamos lá, deu tudo certo, ou talvez veríamos uma curva como essa, isto é, nada deu certo. Quer dizer, nós esperaríamos 10 anos, sei lá, 5, 10, 15 anos, um certo tempo, para descobrir que eventualmente não deu certo. Então, por que isso? Porque a intervenção, e no meu exemplo particular seria a retirada da educação física, há outros exemplos, obviamente, entendam bem que isso é só um exemplo, a intervenção não teve base científica. Ninguém perguntou aos cientistas, à literatura especializada, sobre a educação física, o seu valor pedagógico, o seu valor educacional. Embora a avaliação que seria feita obedece a uma metodologia rigorosa, como são os vários índices e métricas que o Brasil já tem para avaliar a sua educação. Então, qual a consequência disso? É que a taxa de risco das intervenções de política pública é muito alta. Porque você faz uma intervenção sem base científica, sem evidência, sem comprovação, e aí você aposta que vai dar certo. E vai olhar 10 anos depois, e bom, aí se não deu certo, você perdeu 10 anos. Se você tiver sorte, deu certo, ótimo, beleza. Então, esse é um tipo de pesquisa translacional que a gente chama de reativa, porque ela é pouco eficiente, ela é intuitiva, ou política, ou ideológica, o que você quiser, a motivação inicial para a intervenção, e depois você vai testar vários anos depois com uma chance de risco, uma chance de não ter dado certo muito alta. A gente propõe um tipo de abordagem que é proativa. Será que a gente não pode fazer com que a intervenção inicial tenha base científica? Então, como é que funcionaria? Mesma coisa, o governo olha, lança a medida provisória, vê qual é o estado, consulta a literatura científica, os cientistas brasileiros, e se isso fosse feito em relação à educação física, por exemplo, vamos saber o que dizem os neurocientistas, os fisiologistas, etc. Teria sido visto que existem muitas evidências, mas muitas, é uma coisa avassaladora, de evidências científicas de que o exercício físico, especialmente o exercício físico aeróbico, é positivo para vários aspectos relacionados à aprendizagem.
A começar pela pesquisa chamada pré-clínica, no caso da saúde, que é o trabalho com animais. Quando você trabalha com animais, você pode fazer uma população de animais sedentários e uma população de animais que correm nessa rodinha e fazem, portanto, exercício físico, que você mede tantas vezes por dia e tal. Aumenta muito o número de células de uma região do cérebro chamada hipocampo, que é uma região relacionada à consolidação da memória, portanto, essencial na aprendizagem. Aumenta o número de neurônios. Vocês podem comparar os animais corredores com os animais sedentários. E existem trabalhos, inclusive no Brasil, aqui um exemplo de um grupo com quem eu colaboro, do Hospital Einstein, do Instituto Einstein em São Paulo, e da Unifesp, também em São Paulo, com trabalhos desse tipo, usando roedores para estabelecer essa premissa. Enfim, não vou elaborar, mas aumenta o número de células, aumenta o número de, que a gente chama de fatores tróficos, que são fatores que aumentam a neurogênese, né, a geração de novos neurônios nas regiões cerebrais. Quando você passa para os seres humanos, nos quais você não tem a mesma conjunto de ferramentas, você não pode olhar os neurônios dos seres humanos vivos, não existe instrumental para isso no momento, mas pela ressonância magnética, a gente vê que aumenta o volume do hipocampo, aqui amarelinho, nas pessoas que fazem exercício físico aeróbico. E considera-se, há várias evidências nesse sentido, que o aumento do volume de uma região cerebral após uma intervenção do tipo do exercício físico significaria maior número de neurônios, especialmente esta região do hipocampo. Isso, de certa forma, corrobora o experimento anterior com os ratinhos. E, além disso, o desempenho em vários testes de aprendizagem motora, aprendizagem visual, etc., indicam uma melhora para aqueles que fazem exercício físico. Então, a linha sólida são as pessoas submetidas a exercício físico e a linha tracejada ao grupo controle, o grupo que não foi submetido a exercício físico. Então, a conclusão, e aqui tem outros trabalhos que eu botei só para exemplificar, é que mais exercício significa mais aprendizagem. Então, o exercício físico não é só um elemento positivo para a saúde física, é um elemento positivo para a aprendizagem das crianças e dos adultos. Se isso tivesse sido perguntado antes da tal medida provisória, como eu mencionei, a gente teria tido uma intervenção baseada na pesquisa e, portanto, uma taxa de risco mais baixa, a chance de sucesso é maior. Então, isso é o que a gente concebe como política, como pesquisa translacional proativa, porque a intervenção, o que a gente quer fazer, o que a gente se propõe a fazer, já está baseado em evidências da ciência, portanto, com mais chances. Não quer dizer, não vou ter aqui a arrogância de dizer, vai dar certo, tudo vai dar certo, baseado na ciência. Não é isso, a ciência também erra, também é um processo de idas e vindas, mas como é uma metodologia, uso uma metodologia científica rigorosa, a chance de sucesso é obviamente maior. Existem vários exemplos, eu procurei aqui um exemplo que talvez fosse mais diretamente vinculado com a aprendizagem, no caso, a aprendizagem da leitura. Esse é um trabalho de um grupo francês que tem a participação de uma brasileira, chamada Lúcia Braga, da Rede Sara, e eles fizeram um trabalho em que eles mapearam as regiões do cérebro envolvidas com a leitura. Então, todas essas regiões aqui nas imagens de ressonância magnética, essas em amarelo, significam regiões ativas quando a pessoa está lendo um texto, ou sendo exposta a algumas palavras. E eles compararam um grupo de indivíduos alfabetizados com um grupo de indivíduos analfabetos e outros intermediários, que
vou omitir aqui para simplificar as conclusões. Se vocês forem olhar, toda vez que eles expunham esses indivíduos a palavras, o sinal de ativação cerebral era mais baixo nos analfabetos do que nos alfabetizados. Quer dizer, essas áreas cerebrais, que são chamadas em conjunto a rede neural da leitura, elas são mais ativas, muito mais ativas, nos indivíduos alfabetizados do que nos analfabetos. Então, foi possível detectar uma rede cerebral vinculada à atividade da leitura. E isso é um marcador importante para outros testes. Então, por exemplo, se você agora comparar indivíduos, crianças típicas, como a gente chama, e crianças disléxicas, quer dizer, crianças que têm um transtorno de aprendizagem da leitura, essas crianças disléxicas têm uma diminuição da atividade de várias áreas cerebrais. Reparem aqui, comparado com essa região aqui das crianças típicas. Então, a gente não sabe muito bem as razões, mas existe uma subativação cerebral nessas crianças disléxicas. Não é? Como é que a gente poderia utilizar a ciência para ajudar essas crianças disléxicas? E será que, se a gente conseguir descobrir uma maneira, a gente não poderia aumentar a eficiência da alfabetização em crianças típicas? Então, isso foi um desafio enfrentado por um grupo de Israel, inicialmente, e que a gente está procurando reproduzir agora aqui no Brasil, criando um instrumento parecido com o que eles criaram, com esse objetivo que eu vou lhes relatar a seguir. O que eles fizeram foi um software muito simples, que vai aparecer nessa tela aqui, que vai ser uma espécie de uma simulação tosca, só para vocês compreenderem como que funciona o sistema desse programa. O programa chama-se RAP, Reading Acceleration Program. E vocês vão ver aparecer aqui uma frase, e vocês vão, portanto, ler essa frase, e no slide seguinte vai aparecer uma múltipla escolha que vai testar se vocês entenderam a frase ou não. Então, essa seria a maneira de operar com uma criança. A criança está com um monitor, recebe a frase, ela lê, e depois a próxima tela é uma pergunta de conteúdo, se ela entendeu ou não. Então, acontece isso aqui, ó. Então, vocês reparem que as letras vão sendo apagadas no sentido da leitura, mas é um apagamento de velocidade suficiente para vocês lerem. Portanto, provavelmente vocês serão capazes de responder a essa múltipla escolhazinha para testar se compreenderam ou não, e a gente pode fazer isso com as crianças também. Mas a gente pode também fazer isso, ó. Aí já ficou mais difícil, né? Então, eu posso controlar a velocidade de apagamento da leitura no sentido da língua portuguesa, que é da esquerda para a direita. O programa original dos israelenses era da direita para a esquerda, porque esse que é o sentido da leitura do hebraico, né? Quando eles fizeram esse teste, eles verificaram pela imagem que aumenta a velocidade, a ativação cerebral em algumas das regiões daquelas que eu mostrei antes, depois do treinamento com o RAP nos disléxicos. Amarelo é baixa atividade, laranja é média atividade, vermelho é alta atividade. Ficou tudo vermelho do lado de cá. E se eles depois quantificaram o tempo de leitura, e o tempo de leitura dos disléxicos era muito mais alto, essa linha horizontal aqui, do que o tempo de leitura das crianças típicas da mesma idade, tudo controladinho, né, para poder comparar um com o outro. E depois do treinamento, olha o que acontecia com os disléxicos. À medida que eram treinados, eles atingiam os níveis das crianças disléxicas. E, inesperadamente para os pesquisadores, as crianças típicas também melhoravam. E ficavam craques na velocidade da leitura.
E notem que eu estou falando velocidade da leitura com compreensão, porque tem o testezinho depois para saber se eles compreenderam ou não. Então, esse é um método, a gente está criando está emulando esse software, o nosso vai se chamar Aceletra, e a gente está numa fase de começar a recrutar crianças. E no caso do Brasil, a gente está querendo não só utilizar isso para disléxicos, mas ver se a gente consegue recuperar as crianças que se tornam analfabetos funcionais, quer dizer, crianças que atingem 9 anos de idade, 10 anos de idade, sem compreender o que leem de uma maneira que não os leva à compreensão. Não são crianças que têm necessariamente transtornos neurológicos ou neuropsiquiátricos, não são crianças disléxicas, são crianças resultantes das dificuldades, das insuficiências do sistema educacional, né, que não lhes, e do sistema social. Às vezes são crianças de escolas em regiões vulneráveis, e aí fica muito difícil aprender, ou acabam se evadindo da escola, etc. Muito bem, vocês já sabem isso melhor do que eu. Então, existem muitos outros exemplos de atividades da ciência voltadas para a educação. Aqui tem alguns exemplos só, depois eu vou mostrar alguns outros, mas eu não vou ter tempo de explorá-los com o detalhe do anterior. Quer dizer, a função do sono, a importância para crianças um pouco menores de uma soneca depois do almoço. O sono é um processo cerebral que fortalece muito a consolidação da memória, e o sono com sonhos corresponde a um tipo de memória, o sono sem sonhos a um outro tipo de memória. Quer dizer, administrar o sono das crianças é extremamente importante para a aprendizagem. As crianças têm cronotipos diferentes, uns são matutinos, outros são vespertinos. 80% da humanidade é vespertina, 20% apenas são os matutinos. Então você pega uma criança e você tira ela de casa às 5h30 da manhã para ela pegar o ônibus para começar a classe às 7h30. 80% dessas crianças estão zonzas ainda. Então não faz sentido, é de baixo rendimento a aprendizagem num ciclo, vamos dizer, diário que comece às 7h30 da manhã. Então isso tem que ser resolvido pelos gestores, né? A gente aponta isso como cientistas, mas obviamente os gestores têm o desafio e não é um desafio trivial, obviamente, de como é que resolve, como é que adapta a grade horária a essa característica do sono das crianças. Bom, e por que é necessário isso? Porque o nosso desafio é pegar essa média do Brasil e tentar chegar pelo menos na média internacional da OCDE. E se a gente fizer uma projeção da derivada de crescimento dessa nossa curva aqui, quando é que a gente vai chegar na curva na média da OCDE? Vai demorar. Então a gente precisa acelerar esse crescimento aqui. A gente precisa de uma política pública. Se simplesmente aumentando vontade política e recursos, eu imagino que a gente já possa ter uma aceleração, como foi o que aconteceu aqui a partir dos anos 2000 até 2012. Então, eu peguei essa inclinação da curva aqui, essa primeira aqui, e extrapolei para cá. E cheguei a esse ano aqui. Quer dizer, nós vamos chegar na média da OCDE, se a gente mantivesse os níveis de investimento e de política educacional da década anterior, em 2060. Eu não vou estar aqui para ver. Vocês são todos jovens, vão ainda. Mas eu não vou, eu queria ver isso. Então, a gente tem que acelerar mais. O desafio e a nossa esperança é que, se a gente pudesse incorporar a ciência para que os investimentos e as intervenções tenham como base as evidências científicas, a gente poderia chegar à média da OCDE em 2030, acelerando muito mais o desenvolvimento da educação.
Então, como eu falei no início, a ciência para a educação é a confluência das disciplinas. Eu falei da neurociência por um vício de ofício, mas, obviamente, os matemáticos, os fisiologistas, os linguistas, os pedagogos, todos esses, os economistas, todos esses poderiam ser estimulados pelo poder público. A gente está começando uma gestão, uma aproximação com a direção da FAPERJ, que é uma direção nova agora no novo governo, para ver se a gente consegue que a FAPERJ estimule pesquisadores do Estado do Rio de Janeiro a adotar esse tipo de alternativa para melhorar a educação no Estado do Rio de Janeiro. A questão é como viabilizar isso. Então, por isso que eu tenho corrido os lugares, contando um pouco dessa experiência e tentando convencer os atores. Vocês são atores importantes, se eu compreendi bem, a maior parte é composta de diretores, portanto, pessoas com grande responsabilidade na execução das políticas públicas ligadas à educação. E para isso a gente criou a Rede Nacional de Ciência para a Educação, que eu vou lhes apresentar rapidamente para vocês terem uma noção. Foi criada em 2014 com um grupo pequeno de pesquisadores, cuja missão seria a tentativa de convencimento social por um esforço de fomento à pesquisa transnacional inspirada pelos problemas da educação, que foi o que eu acabei de lhes dizer. A gente tem pesquisadores, temos atualmente cerca de 120, 125 pesquisadores, são todos líderes de pesquisa, conduzem laboratórios com muitos alunos, etc., de várias especialidades, como vocês veem aqui na coluna da direita, e em vários locais, em várias cidades e estados do Brasil, vários aqui no Rio de Janeiro. E, enfim, aí em 2016 a gente se transformou numa associação sem fins lucrativos, tem aí uma estrutura e tal, e alguns apoiadores, um deles é o Museu do Amanhã, a Academia Brasileira de Ciências, a UFRJ, temos também o apoio do Instituto Ayrton Senna, do Instituto DOR, que é um instituto sem fins lucrativos mantido pela Rede DOR aqui do Rio. E a gente trabalha em várias linhas, eu vou mencionar algumas, só para vocês terem exemplos. Aqui no Rio de Janeiro, em Natal, fisiologia e cognição, então, coordenação motora correlacionada com o desempenho acadêmico das crianças, o papel dos jogos interagindo com o sono e a memória, aqui em Curitiba, aquela questão dos cronotipos que eu mencionei no exemplo, aprendizagem da leitura e da matemática. Então, esses são todos grupos brasileiros trabalhando em pesquisa com essas linhas. O que falta é coordenação para dar musculatura a essas iniciativas, que, por enquanto, são individuais desses pesquisadores. Aqui no Rio de Janeiro, o papel do estresse precoce na memória é extremamente importante. No caso do Rio, especialmente para as escolas que estão situadas em áreas violentas, em áreas em que o estresse chega a níveis impressionantes. As crianças têm que, vocês sabem melhor que eu, têm que aprender a se jogar no chão quando começa um barulho de tiros, enfim, uma coisa assim inimaginável, né? Modelagem matemática da neuroplasticidade, vou passar mais rápido, neuroquímica da memória, tudo isso são nossos pesquisadores em vários lugares do Brasil, aprendizagem de máquina, avaliação da leitura, ciências sociais. A gente não quer só os cientistas das ciências duras, como a gente diz, né, da neurociência e tal, também, e muito importante, os cientistas sociais. Esse é um pesquisador do IPEA, que trabalha com a geração nem, que vocês já ouviram falar certamente, nem trabalham nem estudam, não é? Economistas, aqui em São Paulo, enfim. E eu não vou perder tempo com todos esses objetivos da rede, porque não quero lhes aborrecer demais.
Mas eu vou focar na criação desse laboratório aqui, que a gente está vendo com muito carinho, que seria uma maneira da gente implementar iniciativas de pesquisa de um modo mais organizado e mais consistente, com objetivos de atingir a educação. E vou me reportar a trabalhos meus, porque sei falar melhor sobre eles. Meus junto com outros colegas, é óbvio, né? Então, os exemplos que eu vou lhes dar representam uma associação entre a UFRJ, o Instituto DOR e a Universidade Federal do ABC, em São Paulo. E empregam vários dispositivos de registro que podem ser utilizados, inclusive com crianças pequenininhas. Por exemplo, é muito difícil você colocar uma criança dentro da ressonância. Isso aqui é um exemplo, você pode fazer isso com crianças maiores, mas muito dificilmente com crianças dessa idade. Quem já fez uma ressonância sabe como aquilo é horrível, com aquele barulhão que faz e cria sensações de claustrofobia, porque você fica dentro daquele túnel enorme. A gente pode, e portanto, seja com essa técnica ou com essa técnica, a gente pode identificar as regiões ativas no cérebro das crianças em várias situações relacionadas à aprendizagem, às emoções, ao sono e assim por diante. Outra coisa que a gente pode fazer é registrar os movimentos oculares das crianças. E por que os movimentos oculares são importantes? Porque a movimentação ocular arrasta atrás de si a atenção. Então, tem uma forma de atenção que se chama atenção explícita. Então, vocês estão querendo prestar atenção no que eu estou falando, então vocês estão olhando para mim. Isso se chama atenção explícita. Mas pode acontecer uma forma de atenção chamada atenção implícita, em que vocês estão olhando para mim, mas prestando atenção numa outra pessoa que está situada do lado de lá, por qualquer razão. Então, a atenção, ela não depende exclusivamente do foco de olhar, ela pode se desatrelar do foco de olhar e caminhar pelo espaço circunjacente. Com essa técnica, você pode, de rastreamento ocular, você acompanha os movimentos oculares da criança e, portanto, você pode saber aonde está a atenção explícita dele. Ele está querendo aprender a ler, a atenção explícita está acompanhando o olhar. E se você medir o diâmetro pupilar, isso é correlacionado com o grau de atenção. Então, quando você está muito interessado, muito atento, você tem uma pequena dilatação da pupila. E quando o grau de atenção diminui, a sua pupila fecha um pouquinho. Você pode medir isso. Então, você pode medir onde está a atenção e qual é o grau da atenção que essa criança tem. Então, a gente tentou fazer isso, eu vou apresentar alguns exemplos, e isso tem subjacente a essa experimentação, tem um conceito chamado neuroplasticidade transpessoal, que vem a ser o seguinte: a educação é uma interação bionívoca entre dois cérebros, dois ou mais, não é? Então, você tem um professor ou uma professora e um aluno ou uma aluna, eles interagem de alguma maneira e algum processo, algum mecanismo que o cérebro da professora ou do professor tem que ser passado para a criança. Então, se o professor sabe ler e a criança não sabe ler, é porque aquelas regiões da leitura do professor estão já habilitadas a fazer a leitura, mas na criança não. Então, as técnicas que se usa para ensinar a criança a ler visam a transferir essa plasticidade, essa capacidade de adaptação do cérebro para a função da leitura. E isso se chama plasticidade transpessoal. Será que a gente pode estudar isso? É o coração do processo educacional. Pode. E a gente faz isso com uma técnica chamada espectroscopia de infravermelho. É uma toquinha que a criança usa,
e que contém dois chamados optodos, um emissor de infravermelho. Infravermelho é calor, né? E esse é um comprimento de onda, esse infravermelho, que não aquece as moléculas de água. Portanto, quando ela entra, esse calor aqui, essa radiação entra no cérebro, ela não aquece o cérebro, portanto, não causa nenhum dano. E ela faz um percurso elíptico aqui e é captada pelo sensor que está do lado. E como essa atividade ela é absorvida pela circulação sanguínea, onde tem mais sangue, se você tem mais absorção dessa radiação infravermelho. Portanto, você pode saber quais regiões cerebrais estão mais ativas. Então, é equivalente à técnica da ressonância, só que você não precisa botar a criança no tubo, você basta botar essa touquinha. E aí, o que a gente fez? Um primeiro experimento, que foi conduzido por esses dois colegas da Federal do ABC, João Sato e Guilherme Brockington. Eles fizeram aqui um desenho experimental em que você tem uma criança, a foto está um pouco escura, mas aqui é uma criança vestindo a touquinha e a professora vestindo a touquinha, e aí tem uma brincadeira de dizer para a criança que ela vai entrar numa nave espacial e ela vai aprender a somar números inteiros dentro da nave espacial, e você registra a atividade da menina, da aluna, e a atividade cerebral da professora. Você sabe que regiões você está comparando, então você sabe o que está acontecendo na interação ou na plasticidade transpessoal entre esses dois cérebros, do professor do lado de cá e da aluna do lado de cá. Então, esse vídeo mostra o que está acontecendo. Eles estão falando e tal, tem um som, mas não é essencial para a compreensão. E ele vai rodar várias vezes, só para eu poder explicar. Então, a criança vai fazendo esse joguinho, a professora interage, e vocês reparem que a curva nesse ponto aqui, vai aparecer de novo, não tive tempo. Está vendo? A atividade aqui da menina e aqui da professora. Aqui a professora pensou alguma coisa que a menina não pensou, mas aqui houve sincronia de atividade, nesse ponto aqui. O tempo aqui é o mesmo do tempo aqui. Então, esse momento que vai aparecer aqui é o momento em que aconteceu alguma coisa de comunicação entre o cérebro da professora e o cérebro da aluna. A gente não sabe ainda direito o que é isso. Isso pode ter sido um momento da aprendizagem, pode ter sido uma coincidência, mas é uma coisa muito poderosa a gente procurar destrinchar isso para saber se, de fato, esse é o momento em que houve a aprendizagem, que a criança deu aquele clique de assim, aprendi a somar números inteiros, pelo menos usando aquele joguinho. O segundo exemplo que eu quero lhes dar é um tiro no pé para mim. Vocês vão entender por quê. Eles fizeram o seguinte: eles pegaram 4 estudantes universitários e uma professora que ia dar uma aula, acho que era sobre epigenética, um assunto assim, e puseram as toucas nos 4 estudantes universitários e registraram a atividade cerebral deles, dividindo a aula em 4 blocos de 8 a 10 minutos. Então, você tinha um bloco inicial de 8 minutos, depois o segundo bloco, terceiro bloco, 40, 50 minutos de aula. Então, olha o que vai acontecer. Esse é o primeiro bloco, segundo bloco, terceiro e quarto bloco. A professora está falando, dando a aula, todo mundo ligado, sincronizado. Aqui já começa algum tipo de problema. Aqui no terceiro bloco, está vendo? Cada um já está meio que pensando em uma coisa diferente. E o quinto bloco está meio difícil de ver, porque está um amarelo escuro, caiu aqui em cima, mas cada um está pensando num negócio completamente diferente. Então, assim, aulas teóricas, além de 10 minutos, quer dizer, vocês, cada um deve estar pensando em uma coisa completamente diferente a essa altura, entendeu? Aulas teóricas prolongadas não são eficazes. Então, aquele modelo tradicional
que é esse modelo aqui da conferência, do professor com alunos, a atenção só dura 10 minutos. Depois as crianças vão para o espaço. E, finalmente, um último exemplo é para mostrar o rastreador ocular, em que você pode... Aqui o modelo é uma criança que está com a touquinha da atividade cerebral e um óculos que faz o rastreamento ocular. E você pode medir a atividade cerebral e pode medir a movimentação ocular. E pode relacionar a movimentação ocular com a cena que o aluno está vendo, que é a professora com a lousa explicando alguma coisa, né? Esse círculo verde, que está difícil de ver aqui, mas quando ele começar a se mover no vídeo, vocês vão entender melhor, ele mostra o foco atencional, aonde que a criança está olhando, a atenção explícita, aonde que ele está prestando atenção. E esse círculo roxo mostra as variações do diâmetro ocular, portanto, o grau de atenção. E se vocês olharem o vídeo, vocês vão ver a criança aqui, a professora dando aula. Olha aqui o foco de atenção, o foco verdinho, né? Ele vai da lousa para os olhos da professora, da lousa para os olhos da professora. E se a gente for medir a mesma quantidade de tempo em que a criança olha para a lousa, a criança olha para os olhos da professora. Isso se chama adesão por empatia. Quer dizer, é muito mais importante o aluno ter uma aula com uma professora, ser humano, ao vivo e a cores, do que por uma tela de computador. Porque ele precisa da comunicação empática com aquele ser humano que está falando para ele. Então, esse tipo de estudo ele permite medir. Você vê, o conteúdo está aqui, a informação está aqui, não está no olho da professora, mas ele busca os olhos da professora porque ele busca empatia. E a capacidade da professora de transmitir isso assim, pelo seu olhar, pela vivacidade, pelas expressões, etc., vai influenciar aí não está dando para ver direito, nesse outro círculo aqui, que é o grau de atenção. Quer dizer, o grau de atenção fica maior se o grau de empatia for também maior. Então, são esses 3 exemplos que eu queria lhes trazer, só para terem uma ideia de que a gente pode fazer muita coisa com base em estudos desse tipo. A gente pode, claro que se isso for verdade, a gente tem que fazer numa população de crianças um pouco maior. Depois a gente tem que tentar adquirir escala, ver se a gente pode propor sugestões de atividades de sala de aula que possam ser realizadas em escala, em várias escolas, etc., né? E com isso eu vou encerrar dizendo para vocês apenas que o nosso interesse e o nosso objetivo é estabelecer, construir uma ponte entre esses 2 mundos que são tradicionalmente tão afastados e separados por um caudaloso rio, que é o mundo da ciência e o mundo da educação. Essa ponte, como eu tentei mostrar para vocês, já existe para a saúde, já existe para a engenharia, a população compreende, não contesta, os gestores, os políticos, mas não é o caso para a educação. Então, a gente tem que, aos poucos, ir ganhando corações e mentes para essa perspectiva. A gente tem um livro que a gente lançou de Ciência para a Educação, é um livro publicado pela editora Ateneu, em parceria com a rede, e, enfim, pode ser útil para vocês, e muito obrigado pela atenção. Posso responder a perguntas se quiserem, se houver tempo. Muito obrigado.